mas vamos torcer para que todas consigam estar aqui hoje, né? E vamos torcer também para que não trave novamente. Então, as pessoas reativas, elas constroem sua vida em torno do comportamento dos outros, tá? Permitindo que a fraqueza alheia as domine. Isso é muito triste, porque você não consegue ser quem você é. Você acaba se baseando, né, pelas ações de outras pessoas, pelo comportamento de outras pessoas. Se as pessoas até forem do bem, você até nem se prejudica muito. Mas se as pessoas não forem pessoas muito confiáveis, elas vão fazer da sua vida o inferno, tá? E é isso que a gente não pode deixar. Nós precisamos ser pessoas ativas, né, para que o outro não nos controle, certo? Então, eu acho que quem tava aí, né, ouvindo, conseguiu entrar e bem legal. Então, essas pessoas que são muito reativas, elas se sentem vítimas das adversidades da vida e reclamam o tempo todo, sabe? Por quê? Porque a vida não é do jeito que ela quer, as coisas não acontecem do jeito que ela quer, né? Ela não consegue ter um jogo de cintura, ela não consegue ter uma criatividade, ela não consegue ficar reativa a uma situação adversa. As adversidades, elas tomam conta da pessoa de uma forma muito drástica, tá? E ela não consegue ter uma vida bacana, porque ela vai depender do tempo. Se o tempo estiver bom, ela fica bem. Se o tempo não estiver bom, ela fica mal. Então, isso não é vida, né? Depender do externo para que a gente possa ficar bem, né? Depender de que o outro seja legal com você. Então, é bem complicado. Então, quando essas pessoas que são muito reativas, elas são muito vítimas das coisas, né? Elas se sentem muito vitimizadas. Então, quando comete um erro, normalmente ela diz: a culpa não é minha, a responsabilidade é de outras pessoas pelos atos. E às vezes a gente vê coisas absurdas, não é? De pessoas falando: não, porque o culpado foi fulano, né? Você deixou um copo na mesa, aí a pessoa quebra aquele copo porque ela é estabanada, né? Então ela não tem jeito, ela simplesmente quebra aquele copo, ela vai culpar a pessoa que deixou o copo na mesa. É sempre assim, né? Ela não culpa a inconsciência dela ou a falta de atenção, né? Ela vai sempre... Ah, que legal, Marvin. Olha, para quem está chegando agora, tem um pessoal também aí de fora do Brasil, eles usam um tradutor, então eles interagem bastante. E tem o Marvin dizendo que gosta muito da minha linha, né, de raciocínio. Porque a gente, e isso eu gosto de sempre colocar para vocês, que eu não quero ser mais uma pessoa que faz uma lavagem cerebral, né? Os raciocínios é para serem analisados, saber se faz sentido, né, para vocês. Porque aqui eu vou colocar uma sementinha, uma coisa para vocês explorarem, uma coisa para vocês investigarem, para vocês analisarem se faz sentido, se não faz sentido, né? Então, essas pessoas, elas nunca elas se responsabilizam. E quando a gente não assume responsabilidade da nossa vida, a gente não tem poder nenhum de mudar. A gente vai esperar que o outro mude, que o outro fique sensato, que o outro seja uma pessoa mais justa, que tenha um caráter bom, porque a gente vai depender, né, que essa fragilidade externa se reforce, né, que ela acabe curando essa fragilidade. Então, a gente vai depender desses fatores externos. Então, essa pessoa, ela se acha perseguida pela falta de sorte na vida, né? Nada foi porque ela acabou provocando aquela situação. É a falta de sorte, né? Ela tem um pensamento muito recorrente. Geralmente eu falo bastante aqui sobre nosso campo eletromagnético, aquela força que a gente emana e que a gente atrai de volta, né? A gente retroalimenta. Eu costumo trazer muito esse assunto,
Então, a pessoa não vê que ela vibra numa situação negativa. Ela se alimenta da queixa, o ego dela, a mente inferior dela, se alimenta da queixa. Então, ela não consegue ser uma pessoa produtiva, ela é só uma pessoa reativa. Então, ela acaba se sentindo vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, né? Então, pessoal, olha, quem está chegando aí, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Quem não quiser fazer no aberto, pode colocar no direct, né? No fechado aí, no privado, porque assim que eu tiver um tempo, eu respondo, tá? Eu faço atendimentos também individuais para as pessoas que quiserem atendimento, terapia ou consultoria, né? Porque às vezes a consulta, o que é a diferença aí do atendimento psicológico, uma consultoria? Às vezes você só quer falar sobre um assunto sentimental, que é uma consultoria sobre isso, tá? Então pode me falar comigo no direct. Se você quiser ser avisado desses encontros aqui, tá? Que às vezes eles são avisados, às vezes são repentinos, vai depender aí, né, dos horários que eu tenho. Aí você marca o sininho do Instagram, que você sempre será avisado e você não vai ter dificuldade de ver a live aberta, como muitas pessoas têm, tá? Então, essa pessoa reativa, ela se acha perseguida pela falta de sorte na vida. Nada dá certo, ela é muito pessimista diante da existência, enfim, né? Ela é esse poço de negatividade. Então, é muito importante quando a gente se dá conta disso, a gente possa fazer uma mudança, uma limpeza nesse campo eletromagnético que nós estamos vibrando e nós estamos criando uma realidade totalmente tosca para nós, né? E achando que tem a ver com karma, que tem a ver com sorte, que tem a ver com, porque Deus quer assim. Mas, né, aí a gente pensa assim, poxa, que Deus é esse? Que quer a minha miséria, que quer a minha tragédia, ele se alimenta disso, né? Então tem que passar por um crivo, gente, da inteligência, né? Do bom senso, para a gente entender que as nossas mazelas, as mazelas que nós vivemos, a maioria delas é criada por nós mesmos, tá? Então, essa pessoa também, ela está sempre ocupada com suas atividades, não tem tempo para si, muito menos para o próximo. Ela nunca tem tempo, ela está sempre assoberbada, ela está sempre sobrecarregada, porque ela não delega, né? Ela não delega, ela não diz não, ela diz isso aqui não dá para mim, né? Porque ela está muito preocupada com o que o outro vai pensar, né? Vai achar que ela é imprestável ou que ela não é competente. Ela está sempre muito preocupada com o que as pessoas pensam, né? Então ela engana a si mesma, não dando ouvido aos desafios e nem sequer analisa esses desafios e não encara esses desafios. Ela faz promessa o tempo todo e não cumpre. E ela faz promessa para as outras pessoas também, porque ela não consegue dizer não. Ela marcam 3 encontros no mesmo horário, porque 3 pessoas pediram coisas para ela na mesma hora. Ela prefere passar pela tratante do que ser aquela pessoa que diz, não dá, hoje eu não vou poder te atender, hoje eu não posso, né? Ela não consegue, não sabe dizer não, porque o que o outro pensa sobre ela é crucial, tá? A gente pode achar importante que as pessoas pensam da gente, é legal a gente ter uma referência, né? Mas crucial, sabe? Aí tem uma coisa errada, porque eu vou viver em função disso, né? Então ela começa a fazer promessas o tempo todo, não cumpre, ela se utiliza sempre de justificativas sem sentido, ela fica enrolada, né? Ela começa a te evitar depois, porque ela não te atende, porque ela não conseguiu cumprir. Tem gente que deve estar se identificando tanto de um lado quanto do outro, né? Aquela pessoa que está sempre enrolando, porque não consegue dizer não, e aquela pessoa que é sempre enrolada com uma pessoa que não consegue ser objetiva. Muitas vezes ela toma o seu tempo, né? Porque se ela dissesse para você, não vai dar para fazer, mas ela deixa você o dia todo esperando que ela responda a uma coisa, né? Porque você está dependendo às vezes aquela resposta da pessoa e ela não responde, ela enrola e te cozinha. Isso também para a pessoa que cozinha o outro é péssimo, ela se sente um lixo, porque ela prejudica, né? Vai prejudicando as outras pessoas e começa a se auto-prejudicar também. E aí fica esse bolo doido, né?
Então, essa pessoa não sabe esperar, ela também expõe as suas ideias de forma descontrolada, né? Ela espera o momento da raiva para falar, né? Ela não consegue se pontuar. Ser assertivo, isso também é um outro ponto, que eu tenho um curso de educação emocional. Quem quiser também pode se inscrever, porque a gente fala de todas essas coisas de uma forma bem mais calma, bem mais pontual, né? E sem atropelar um assunto com o outro. Então, quem quiser se inscrever também pode ir no direct e falar comigo, tá? Então, ela usa de muita ansiedade muitas vezes para se expressar, ela não consegue ser assertiva, pontuar as coisas com clareza e com verdade, né? A verdade ela é muito importante, porque o outro não pode se ofender com você porque você está pontuando a sua verdade. Entende? Outra coisa é a gente acusar, né? Se a gente acusa, aí não é sua verdade. A gente está acusando, a gente está se intitulando o dono da verdade, e aí a gente acaba sendo reativo com a outra pessoa, se a gente não conseguir ser assertivo, né? Então, ela fica muito descontrolada nesses trabalhos, ela acaba se perdendo no meio do caminho, ela executa o seu trabalho por obrigação e só, ela não tem aquele prazer, né, de fazer aquela coisa, ela se sente, porque existe uma diferença também, eu faço algo por dever, é um sentimento que me representa, e tem a pessoa que faz por obrigação, ela não consegue dizer não àquilo, ela acha que não pode dizer não por algum motivo, então ela faz aquilo por obrigação, e isso é um peso, e isso é um fardo. Giane, ok, para você também, viu? Beijo para você. Então, o reativo diz diante de uma dificuldade. Sempre fizemos assim. Para que mudar agora? Sabe? Porque ele sempre fez aquela coisa repetida que ensinaram, não passou por um crivo da inteligência do porquê, né? Ele nunca perguntou assim, por que fazer desse jeito? Ele faz porque é assim, tá? Então, a pessoa reativa, ela também sempre parte dos problemas. Ela não tem uma perspectiva, sabe, mais iluminada, mais elevada, para ver a situação dos problemas, que não são problemas muitas vezes, são desafios. Tudo vai depender das lentes que você usar para aquela mesma situação. Uma pessoa com a mesma situação pode olhar para aquilo com olhos de problema, outra olhar com olhos do desafio e uma outra, ainda uma terceira, olhar com olhos de desafio. Tem gente falando aqui que está em New York City, bacana, beijo para New York, beijo. Então, a pessoa reativa, ela sempre vai partir dos problemas. Ela não consegue visualizar o todo diante das situações da vida. Ela vê apenas partes. E justamente aquela que interessa, ela não consegue enxergar de uma forma ampliada, ela vê superficialmente, ela só vê a própria individualidade, né? Provavelmente a gente conhece um monte de gente assim, né? A gente não é assim, a gente já passou dessa fase, mas a gente conhece, né? Nosso vizinho, não somos nós, tá? Nosso vizinho, nossos filhos também não, né? Que a gente não gosta. São os colegas de trabalho, pessoal distante, são pessoas de outros países, né? Que são assim, a gente não é, né, gente? Então, quando essa pessoa também não é pessimista, ela trabalha com elemento mágico. Como é que é isso? Então, existe uma dificuldade também das pessoas entenderem assim, não, eu não sou negativa, eu não sou pessimista, eu sou realista. Né? Aí a gente vai entender assim, então o otimista não é realista. Né? Porque o pessimista é o realista. Então a gente precisa entender o seguinte, como é que isso acontece? Deixa eu só avisar aqui uma pessoa que não está conseguindo entrar na live. Se eu planto uma semente, né? Plantei uma semente. Então, o fato de eu ser otimista é eu dizer, eu plantei e vai dar.
Mas o otimista, ele tem em mente que tem algumas variáveis que pode acontecer, uma tempestade, né? E aquela situação daquele plantio não vingar. A gente sabe disso, né? Mas quando o pessimista ele planta e ele fala o seguinte: não vai dar, entendeu? Nunca dá nada. Então, eu nem vou ficar muito otimista, porque tudo que eu planto nada dá. Mas ele plantou. Ele está nas mesmas variáveis ali, né, com a exceção de que o otimista ele vai vibrar no sim. Por que não vibrar, fazer a aposta no sim? Por que eu vou fazer a aposta no não? Já o otimista, ele vai apostar no não, né? Então, e tem a pessoa que não planta e acha que vai dar. Então, esses é o que a gente chama do elemento mágico. Ele fica em casa, ele não vibra bem, ele não faz nada, ele não tem uma ação que vai levar ele àquela situação, nem criativamente, né? Ele pensa de uma forma que possa criar uma situação, mesmo dentro de casa. Então, mas ele fala, vai dar. É a pessoa que vai jogar, né, na loteria e não comprou o bilhete. Não é? É incrível isso. Então, a pessoa ela acha que vai brotar, que aquilo vai acontecer. Então, existem essas diferenças, gente, entre você ser realista, né? O realista é quando a gente trabalha com os fatos, né? Porém, a gente pode fazer apostas, né? De que aquilo vai para um lado ou vai para o outro, mas baseado, né, no que a gente tem de verdade. Agora, a pessoa que trabalha com elemento mágico também é a pessoa reativa que está lá, né, esperando que outras pessoas tragam para ela, façam para ela, e ela fica ali amofinada, porque aquilo nunca ocorre, né? Ela não consegue chegar à ação, né, ao resultado que ela espera. Então, os reativos, eles se ofendem com facilidade, eles culpam os outros, arrumam desculpas para jogar a culpa para os outros, né? Eles nunca assumem, ficam bravas, as pessoas ficam bravas, dizem coisas que se arrependem depois, né? Você deve ter aquele amigo ou aquele parente que está sempre se desculpando, não é? Está sempre se desculpando. Ah, porque eu não fiz isso. Você já está cansado de desculpar aquela pessoa. Você já está cansado de perdoar aquela pessoa, mas essa pessoa está sempre se desculpando, né? Essas pessoas reativas esperam que as coisas lhe aconteçam, como falei, né? O elemento mágico, né? Ela não plantou, mas acho que vai dar. Ela não comprou o bilhete da loteria, mas acho que vai ganhar, né? Quando não é pessimista, ela vai trabalhar com esse elemento mágico. Então, elas mudam somente quando... essa é a única opção. Ela não tem jeito, ela é ameaçada, né? Enfim, se eu não mudar, vou me separar de você, você vai se mandar embora. E ela dá um susto assim, e ela muda, mas não por uma questão verdadeira, né? Legítima. Ela muda por conta da ameaça e muda por conta do medo, e não é uma mudança realmente afetiva. Então, elas perdem o controle de si mesmas, né? De si mesmas, ficam concentradas num único problema e não saem disso, elas não evoluem, elas ficam no problema, não focam na solução. E se você for falar de solução para ela arranha você. Ela arranha, porque ela morde, entendeu? Ela morde, porque você não pode tirar ela do problema. Ela quer que você alimente ali, né, aquela queixa, que você escute aquela queixa. Você fala, mas fulano, por que você está nisso? Você já viu a responsabilidade? Qual, né, a sua responsabilidade na desordem da sua queixa? Ih, acabou. Você vai arrumar um inimigo, sabe? O quê? Então isso que eu estou passando tem a ver comigo? Fulano que não presta, fulano que é assim, fulano que, né, que é uma pessoa não confiável, e começa a xingar essa pessoa, né? Começa a usar um palavreado, e você vai ficar assim, não, tá bom.
deixa pra lá, né? Então, a gente também tem essa questão das pessoas que são muito reativas, no sentido da agressividade, que tem um reativo também que tende a uma depressão, que ele se fecha, ele é humilhável, você falou qualquer coisa, ele já entende que você está humilhando, então ele se fecha em copas, né? Ele se retrai, ele se magoa, ele se fere uma coisa às vezes que você falou numa intenção, ou sem intenção nenhuma, fez um comentário natural. Christopher, né, falou que isso é incrível mesmo, né, Christopher, e tem coisas assim que a gente acha mirabolante, né, como é que a gente faz, como eu já falei, não somos nós, nosso vizinho, nossos parentes, né, que são assim, a gente não tem isso. Então, é muito importante que a gente detecte essa inconsciência em nós, porque o reativo é uma pessoa que pensa e age dentro de padrões de causa e efeito, sabe? O tempo tá bom, eu reajo bem, o tempo tá mal, eu reajo mal. Causa e efeito. Você me provoca e eu me sinto provocado. E eu reajo à provocação. Né? Sim, Christopher, a gente tem que criar esse paraíso dentro de nós. Porque se a gente não cria essa calma, se a gente não cria essa alegria, essa calma, essa tranquilidade, a gente vira refém da inconsciência alheia, tá? Se a gente não sai da nossa inconsciência, a gente acaba compactuando com a fragilidade, como a gente já falou, alheia, tá? Isso é importante que eu saiba, para que eu saia disso. Já o proativo, a pessoa que não é reativa, gente, porque tem muita coisa dessa empresa que você ouviu falando sobre, não, proativo é aquele que vai, se mexe, não é exatamente isso. Proativo é aquele que age baseado nos seus próprios sentimentos, na sua própria ideia de como se deve se comportar. Né? Eu tenho alguns pacientes que ficam chateados porque eles queriam se comportar de outra forma. Eles não conseguem, porque a mente inferior domina. Eles querem ser calmos numa situação, daqui a pouco eles estão gritando. E depois eles saem de lá arrasados, porque eles não foram quem eles queriam ser. E quando eles conseguem isso, nossa, não tem felicidade maior. Porque a gente controlar o outro, dominar o outro, seduzir o outro é muito fácil. Porque para você fazer isso, você está fazendo com uma pessoa carente. Então, é fácil, tá? Agora, domar a si mesmo, né? Controlar a si mesmo, educar a si mesmo, né? Ter esse controle de si mesmo é um dos maiores desafios da humanidade. Então, fiquem atentos. Muito legal, né? Porque a gente às vezes usa palavras, nós usamos palavras que não tem muita tradução, tá? Aquele jeito da gente falar, mais coloquial. Eu tô usando uns termos que tem tradução, tá bom? Então, proativo é uma pessoa que cria harmonia, um bom ambiente e que tem boa energia. Nunca se sente vítima das circunstâncias. Ele sempre sabe que alguma coisa ele fez para estar naquele lugar. Porque você está no lugar onde você se coloca, tá? Então, o proativo, que é o contrário do reativo, ele age de modo a modificar para o bem a sua vida e a dos outros, certo? Então, esse é o ponto importante da gente entender sobre reatividade. A pessoa quando é reativa, né? Ou proativa. Na linguagem reativa, não há o que eu possa fazer. Sou assim e pronto. Se eu pudesse. Partículas terríveis. Se eu pudesse. Sempre a gente precisa de alguém, a gente pode virar refém. Então, troque o eu preciso para eu prefiro. Eu prefiro estar com você, estar casada com você. Eu prefiro ter esse emprego que é bacana, melhora a minha vida. Eu prefiro ter essas amizades que enriquecem a minha vida. Mas eu preciso transformar você em refém. Na linguagem proativa, sempre, ao invés de falar não há o que eu possa fazer, ele vai dizer vamos procurar alternativas. Eu posso tomar outra atitude. Eu não sou assim, pronto. Eu posso tomar outra atitude. Eu vou fazer.
sei se vai ficar bom, mas se eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Não sei o que vai dar, mas eu vou fazer, tá? Eu escolho. Eu escolho. Vamos tirar essa coisa assim, mas eu preciso tanto de ganhar mais um dinheiro, eu preciso de uma promoção, eu preciso de encontrar uma pessoa para minha vida, para eu me casar. Esqueça o eu preciso, porque no campo eletromagnético, quanto mais carente você é, mais você fica. Porque dentro dessa corrente energética, ela vai entender sempre eu preciso, então tá bom, então vai continuar precisando. Certo? Então, mudem para eu escolho ter saúde. Eu escolho ser uma pessoa assim, ser uma pessoa assada. Eu escolho ter uma saúde financeira. Eu escolho ter um companheiro ideal, uma companheira ideal. Eu escolho. Eu aceito. Sabe? Eu recebo. Coloque palavras mais positivas nas suas orações. Certo? Não fique como um pedinte de todas as horas, um desesperado, aquela pessoa que está sempre desesperada, me dá isso, me dá aquilo, aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, que você vai retroalimentar e você vai acabar naquele ditado que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, e é assim mesmo. Porque se você não tiver essa consciência, você vai ficar atolado no mar de queixas e vai virar um pedinte de todas as horas. E vai ser uma pessoa frustrada porque essas coisas não vão chegar até você, essas coisas que você está achando que precisa, que você está desesperado atrás. Certo? Então, a pessoa proativa, ela também não vai dizer eu preciso, ela vai dizer eu prefiro. Tá? E tem uma frase que fala muito bem de Eleanor Roosevelt, né? Esposa do presidente Roosevelt. Ninguém pode feri-lo sem seu consentimento. Isso é importantíssimo. Então saia dessa reação, saia desse lugar de vítima e entenda de uma vez por todas. Quando você pensar em falar assim, poxa, fulano me humilhou, né? Aí a minha pergunta para você vai ser, mas por que você é humilhável? Porque uma coisa é a pessoa tentar te humilhar, né? Você pode mudar isso, fala assim, fulano até tentou me humilhar. E quando você está muito além disso, você nem nota. Você nem nota que a pessoa estava tentando te humilhar. Porque não te representou, não passou, né? Não passou através do seu verniz. Isso. Né? Você nem entendeu. Era para me humilhar? Oxi! Eu nem percebi, entendeu? Mas quando você perceber, você pode usar isso. Pô, fulano até tentou me humilhar, mas eu achei nada a ver. Porque não me representa, né? Não combina com o que ele estava fazendo. Então, esse outro não tem poder nenhum. Ele só atravessa o seu verniz com o seu consentimento. Entendeu? Ele racha o seu verniz só com o seu consentimento. Sabe? Aquela história do vampiro, só entra se você convidá-lo. É a mesma coisa para essas coisas. Uma pessoa só te magoa se você for magoável, né? Se você for magoável, você vai realmente estar à mercê, você vai estar refém dessa pessoa que magoa, que quer te ferir. Então, entenda isso. Não use esse termo, fulano me magoou. Você pode, né? Não ser magoável. Então, você pode usar o termo, fulano tentou até me magoar. Certo? Mas ela não me magoou, porque eu não sou uma pessoa magoável. A pessoa pode tentar me ofender. Era o intuito dela, era a intenção dela me ofender. Legal, mas não fez nem cócegas. Porque não me representa. Entendeu? Por que me ofenderia? Se o que ela falou for uma verdade, por que eu tenho que me ofender? Né? Se eu realmente perceber, realmente. Né? Você tá obesa, uma pessoa chega pra você, você tá, gordinha, gorda. Eu tô mesmo, eu vou me ofender por quê? E se eu não tiver, por que eu vou me ofender com uma coisa que eu não sou? A pessoa tá dizendo, né? Eu tô num perfil extremamente de magreza, a pessoa tá dizendo, gordinha, eu vou me ofender por quê? Eu não sou, né? Então, das duas formas, eu não preciso me ofender. Se for verdade, que ela está falando, e se não for verdade. Né? Agora, se você acha que
o outro tem poder sobre você, que o que ele está falando, ele não deveria, injustiça, que é isso, que é aquilo. Ofenda-se, né? Sinta-se humilhado. Ah? Então, ressinta-se. Aí você vai querer se vingar da pessoa. Você quer se vingar da pessoa? Vingue-se. Mas esse mal você só está trazendo para você. Muitas vezes o outro nem sabe que te magoou, nem sabe que te ofendeu, nem sabe que você se sentiu humilhado. Entendeu? Às vezes ele não sabe, está vivendo a vidinha dele lá muito bem, obrigado. E não sabe que você está todo ressentidinho aí, que a sua vida parou, que você se fechou, entrou numa defensiva, né? Então, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Mais uma vez, eu saúdo aí as pessoas que estão fora do país, né? Que não estão aqui no Brasil, estão usando um tradutor, estão interagindo. Queria muito que vocês também interagissem, pessoal aí do Brasil, que falassem, perguntassem alguma coisa, podem fazer comentários aqui ou no direct, tá? A gente acabou travando o primeiro vídeo, algumas pessoas conseguiram voltar. Eu acho que voltou quase todo mundo, né? Mas algumas pessoas ainda estão dizendo que estão de fora, que não conseguiram ver. Uma pena, mas depois está aí gravado no IGTV, né? E é importante que a gente reflita sobre essas coisas. Gandhi também falou, eles não conseguem levar embora nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. Certo? Então não tem nada a ver com o que o outro faz, e sim com o que nós fazemos. É nosso consentimento, nossa permissão para que as coisas aconteçam a nós que nos fere, sabe? Não tem a ver com a outra pessoa, é a nossa reação que nos fere. É que a gente se sente melindrado, a gente que é frágil. Isso, aí tem o Calandra, né? Não sei se é homem ou mulher, falando do final de semana, que está sempre compartilhando, tá? E eles estão assistindo também, às vezes em grupo. Tem um time deles aí que eles assistem, né? E é bem legal. Então, é nosso consentimento, nossa permissão para que essas coisas aconteçam que nos ferem, muito mais do que os eventos propriamente ditos. Tudo isso é muito difícil de se aceitar, né, gente? Em especial se carregamos nas costas, anos a fio, o costume de responsabilizar o comportamento alheio ou as circunstâncias por nossos problemas. Mudar essa dinâmica que é extremamente difícil, sabe, a gente assumir. Mas quando você entender que isso modifica a sua vida, nossa, você ganha o poder. Ai, sou eu que dou esse consentimento. Ah, então eu posso não me ofender. Eu posso não me entregar à fragilidade alheia. Posso. Então eu mudo isso. Ah, então bem mais fácil do que a gente entregar, né, a nossa vida a inconscientes, né? Que, como eu falei, se a gente tem pessoas do bem, a gente pode até ter uma confiabilidade, mas a gente não encontra só pessoas assim, né? Pessoas conscientes. Tem Nietzsche também, Friedrich Nietzsche, que disse: é difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Calar é muito difícil, né, gente? Porque a gente ama estar certo, a gente ama ser o dono da verdade, né? Então, viver numa sociedade onde a gente sofre alguém que está numa perseguição, a gente quer esmagar aquela pessoa, a gente quer mostrar ela. Mas se você quiser se vingar realmente de uma pessoa ou deixar ela em maus lençóis, ignore-a, né? Apague a representação que ela tem sobre você. Não obedeça à chantagem nem à provocação. Você vai ver uma pessoa se cair em si, né? E ficar extremamente envergonhada daquilo. Ou desesperada. Porque você não caiu na teia dela. Viu? Você não teve a reação que ela esperava. Tá? Então, mais uma pessoa só pode dizer: eu escolho isso, quando se torna capaz de dizer: eu sou
o que sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem e das pessoas que eu encontrei também. Negativas ou positivas, situações em que eu vivi favoráveis ou desfavoráveis, me forjou, me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Aí sim, você vai ter poder sobre si mesmo, tá? Então, o que nos fere não é o que acontece conosco, e sim a nossa reação a isso. Agradeço a vocês, de coração, a presença aí. Qualquer hora eu volto, avisando ou não, nós podemos falar. Mande os recadinhos aí, mande os directs, faço atendimento individual, e faço atendimento também consultoria, tá? E temos cursos. Fale comigo no direct que a gente pode cuidar aí da sua saúde emocional. Beijo, beijo e até a próxima.